Olá a todos, continuando com a nossa aula, nós vamos tratar agora do teorema de Thevenin e também do teorema de Norton. O nosso objetivo é responder algumas perguntas na sequência até o final dessa explicação. Então, para que servem esses teoremas de Thevenin, de Norton? Falaremos também do teorema da máxima extração de potência e quais os passos que devem ser aplicados para utilizar esses teoremas na análise, no estudo de circuitos elétricos. Então, aqui nós temos a definição do teorema de Thevenin. É um teorema que afirma que um circuito de dois terminais linear pode ser substituído por um circuito equivalente, contendo uma fonte de tensão em série com um resistor, sendo a tensão de Thevenin, VTH, a tensão de circuito aberto nos terminais, e a resistência de Thevenin, RTH, a resistência de entrada ou equivalente nos terminais, quando as fontes independentes forem desativadas. Então isso é importante que isso se aplica para circuito linear, dois terminais. Nós temos uma tensão de Thevenin em série com resistor de Thevenin. Fontes independentes desativadas. Então aqui o circuito representado por essa caixinha é substituído pelo seu equivalente de Thevenin. E entre os terminais A e B escolhidos para representar o circuito equivalente, é conectada uma carga, né? Então, por meio desse teorema, é possível representar de maneira bem mais simples um circuito contendo vários componentes, fontes de tensão, fontes de corrente, resistores, desde que esse circuito seja linear, né? Então, representar de maneira bem mais simples, com uma única fonte de tensão em série com o resistor. E a partir disso, avaliar a tensão nos terminais da carga e a corrente drenada por essa carga. Então é um método que facilita o estudo e a análise de circuitos elétricos. Então vamos aprender quais os passos para obter a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. Então a tensão de Thevenin nós vamos calcular como a tensão de circuito aberto nos terminais A e B que nós queremos obter o circuito equivalente de Thevenin. Então, para obter essa tensão entre esses terminais A e B, teremos que analisar o circuito elétrico linear de dois terminais. Para obter a resistência de Thevenin, teremos que desativar todas as fontes independentes, né? Então as fontes de tensão são substituídas por curtos e as fontes de corrente por circuitos abertos, como já conversamos na aula anterior, e calculamos a resistência equivalente vista pelos terminais A e B. Então o primeiro caso é a rede ou circuito linear não apresentar fontes dependentes. Nesse caso, desligamos as fontes independentes, a resistência de Thevenin e a resistência de entrada da rede. Quando o circuito apresenta fontes dependentes, então, na presença de fontes dependentes,
desligamos as fontes independentes e as fontes dependentes não podem ser desligadas, pois elas são controladas por variáveis do circuito. Então devemos aplicar uma tensão VO entre os terminais A e B. Aplicamos então uma tensão VO de valor arbitrário e determinamos a corrente resultante. A resistência TVNAM vai ser a relação dessa tensão arbitrária dividido pela corrente. Alternativamente, também podemos aplicar uma corrente arbitrária nos terminais e calcular a tensão resultante. Esse é um método que é um pouco mais complexo de ser aplicado, envolve passos adicionais que não será o nosso foco nessa aula, nesse curso. Então aqui já o primeiro exemplo, né? O circuito equivalente de TVNAM para os terminais desse resistor que está aqui. Vamos obter então esse circuito. Depois calcular a corrente que passa no resistor, considerando diferentes valores de resistência de carga. Então a primeira coisa, retirar a parte do circuito para a qual se deseja obter esse circuito equivalente. Assinalar os terminais. Então, retiramos o resistor de carga e ficamos com a fonte de tensão, resistor de 3 ohms e de 6 ohms. Assinalamos os terminais A e B, que são os terminais que nós usaremos para obter o circuito equivalente de TVNAM. Então, a resistência TVNAM, nós desativamos as fontes independentes. A fonte foi transformada num curto. E medimos a resistência equivalente para esses terminais. Nesse caso, o resistor R1 e o resistor R2 eles estão entre os dois pontos, entre os mesmos nós, entre o ponto A e o ponto B. Com isso, eles estão em paralelo. Então a resistência do TVNAM vai ser 3 paralelo com 6, que vai dar 2 ohms. Depois calcular a tensão do TVNAM reativando as fontes independentes no circuito. Então a tensão vai ser a tensão entre os terminais A e B. Temos que descobrir a tensão no ponto A. Subtrair a tensão no ponto B. A tensão no ponto B é o nó de referência, que nós sabemos que vale 0 volts. A tensão desse ponto A aqui ela é a própria queda de tensão nesse resistor. E aqui não vai ter corrente, né, porque os terminais estão abertos. Então toda a corrente está circulando pelos resistores 1 e 2, que eles estão em série. Então a queda de tensão no resistor R2 pode ser calculada por um divisor de tensão. Ou, né, a tensão é a corrente vezes a resistência. A corrente vai ser a tensão dividida pela resistência série. Então, usando o divisor resistivo, 9 por 3 mais 6, que é a corrente, vezes 6, que é a resistência. Então a tensão vale 6 volts, e essa queda de tensão é a tensão de TVNAM.
redesenhando o circuito, temos a tensão de Thevenin em série com a resistência de Thevenin de 2 ohms, e entre os terminais A e B conectado o nosso resistor de carga. Então a corrente na carga é a tensão de Thevenin pela resistência equivalente, que é a resistência de Thevenin mais a resistência de carga. Se a carga vale 2 ohms, a corrente de carga vai valer 1,5 ampere, aumentando a carga para 10 ohms. A resistência para 10 ohms vai valer 0,5 amperes e para 100 ohms vai valer 0,06 amperes. Resolvemos então esse exercício. O caso seguinte, que é quando tem fontes dependentes, nós já comentamos. E aqui nós vamos ver nos próximos slides o exemplo deste circuito aqui. Eu sugiro vocês pausarem esse vídeo e tentarem resolver esse exemplo como uma atividade aí de verificação de aprendizagem. Na sequência vai ser mostrada toda a resolução. Então, o primeiro passo é desativar as fontes independentes, calcular a resistência de Thevenin, que é a resistência equivalente vista pelos terminais A e B. Então, o 4 paralelo com 12 em série com 1, 4 ohms. Na etapa seguinte, a tensão de Thevenin, que é a tensão entre os terminais A e B, que é a tensão VA menos VB. Então aqui vocês podem observar que já foi indicado, que a tensão de Thevenin ela é a tensão desse nó aqui em cima do circuito. Uma vez que não há corrente nesse resistor, não há queda de tensão. Então, todo esse nó aqui representa a tensão de Thevenin. E aqui embaixo, temos o 0 volts, que é a tensão no ponto B. Então pode ser resolvido por análise de malha, já que a tensão ali V de Thevenin, V no ponto A, é a queda nesse resistor de 12 ohms. Então no primeiro laço, menos 32, mais 4 e 1, mais 12 e 1 menos 2 igual a 0. E no segundo laço tem uma fonte de corrente de 2 amperes e 2 é igual a menos 2. Substituindo, então, é possível obter o I1, que é meio ampere, e a queda no resistor de 12 ohms é 12 vezes I1 menos I2, que, substituindo os valores, I1 é 0,5 e o I2 é menos 2, deu 30 volts. Também poderia ser resolvido por nodal, chegando nos 30 volts. Então a corrente na carga é a tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin mais a resistência de carga. Substituindo os valores de resistência de carga, 6, 16 e 36, temos ali 3 amperes, 1,5 amperes e 0,75. Resolvido então um exemplo. O outro teorema que é importante é o teorema de Norton, que ele segue uma metodologia bem parecida com o de Thevenin, só que ele reduz o circuito para uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. As mesmas considerações que foram feitas para a resistência de Thevenin
cabem para a resistência de Norton. Então é feito exatamente o mesmo cálculo. É a resistência equivalente para os terminais A e B, desativando todas as fontes independentes do circuito. A corrente de Norton é que vai ser explicada já em seguida como ela é obtida, né? Então a corrente de Norton nada mais é que a corrente de curto-circuito através dos terminais. Existe um paralelo entre os dois teoremas dado por uma transformação de fontes, né? Então, o teorema de Thevenin da tensão em série com o resistor pode ser representado como teorema de Norton, que é uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Sendo que aqui V Thevenin, R Thevenin, que é resistência de Norton igual a resistência de Thevenin, corrente de Norton. E a corrente de Norton é dada por essa fórmula aqui, né? Então, ou seja, é possível obter a corrente de Norton aplicando uma transformação de fontes no circuito equivalente de Thevenin. Então, a tensão de Thevenin é dividida pela resistência de Thevenin. Vamos para um exemplo, então. Mesmo exemplo feito com o teorema de Thevenin, agora visualizando, aplicando o teorema de Norton. Então, o circuito equivalente de Norton para os terminais desse resistor de carga RL. Então, primeiro retiramos a parte do circuito, que é o resistor de carga, que nós queremos calcular o circuito equivalente. Assinalamos os terminais A e B. Obtemos da mesma maneira que no teorema de Thevenin a resistência de Norton, 2 ohms. Calculamos a corrente de Norton reativando as fontes independentes. E a corrente de Norton é a corrente de curto-circuito, que em inglês é short circuit. Então, aplicamos um curto entre os terminais A e B, conforme essa imagem aqui. Com isso, temos uma corrente de entrada I1, a corrente de Norton, que é a corrente do curto. O que vai acontecer com esse resistor aqui no meio? Ele está em paralelo com os terminais A e B que estão em curto. Portanto, tem 0 volts aqui, né? Então, a queda de tensão no resistor ali no meio é 0. Pela lei de Ohm, a corrente é a tensão pela resistência. Se a tensão é 0, a diferença potencial é 0, não tem circulação de corrente. Então, ele não tem corrente naquele resistor. Então, a corrente que passa no resistor R1, que é a corrente de entrada, I1, é a própria corrente de Norton, que vai passar pelos terminais A e B, que é a tensão de entrada V1 pela resistência R1. Então a corrente de Norton vale 3 amperes. Com isso, temos o circuito equivalente de Norton para os terminais A e B, com a 3 amperes de corrente em paralelo com 2 ohms de resistência. Aplicamos ali a lei de Ohm. Nesse caso aqui, né, aplicamos o divisor de corrente, né,
relembrando lá do divisor de corrente, chega a 3 amperes, desce uma corrente por aqui, queremos saber a corrente de carga. Então é a corrente de 3 vezes a resistência de 2, que dá 6, dividido por 2 mais a resistência de carga. Se a carga for 2 ohms, é 1,5, 10 ohms 0,5, 100 ohms 0,06. Resolvemos então mais esse exemplo, aplicando o teorema de Norton. Vimos aqui a equivalência entre os teoremas pela transformação de fontes. Aqui é um exemplo que eu deixo como exercício para vocês praticarem. Determinar o equivalente de Norton nos terminais A e B para esse circuito aqui. Tem uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Aqui embaixo tem já um gabarito, vocês podem verificar. Então, pode ser feito usando o teorema de Norton, ou pode ser feito usando o teorema de Thevenin e aplicando a transformação de fontes. A corrente de Norton vai dar 1 ampere e a resistência vai dar 4 ohms. Por fim, o teorema da máxima transferência de potência. Potência transferida por uma carga por um circuito será máxima quando a resistência da carga for exatamente igual à resistência de Thevenin do circuito ligado à carga. Aplicando as equações de lei de Ohm e de dissipação de potência no resistor, nós chegamos nessa fórmula aqui, a potência máxima que pode ser transferida para uma carga conectada nos terminais do circuito equivalente de Thevenin é a própria tensão de Thevenin ao quadrado dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin. Então essa é a relação que nós aplicamos aí. Para o exemplo anterior, o cálculo da potência máxima fica então 6 ao quadrado dividido por 4 vezes 2, 4,5 watts. Né? Seria o máximo de potência que pode ser extraído dos terminais A e B naquele circuito que nós vimos. Com isso, nós concluímos esse módulo de teoremas de circuitos e não deixem de acompanhar os exercícios que nós estamos resolvendo neste módulo e o módulo extra, onde nós falamos de simulação de circuitos elétricos e o uso da HP50G como ferramenta para resolver sistemas de equações lineares. Obrigado pela presença, por acompanharem até aqui e nos vemos em breve. Até mais!